olhasse para sua esposa agora e dissesse para ela assim: não me ame pela beleza, porque ela vai acabar. Não me ame pela admiração, porque você vai se decepcionar. Me ame apenas por amar, porque um amor que não se explica nunca terá fim. Ame a pessoa que está do seu lado, sem explicação. Por que você ama? Porque eu amo. Não tem nada que explique. Eu acho isso algo muito intenso. Eu tenho já 1 ano e 4 meses no projeto Recomeçar, e eu também compartilho da mesma visão do pastor Josué. Eu sou contra divórcio. Se você tem que ver alguma coisa, veja antes de casar. Ah, mas eu casei errado, o problema não é meu. E hoje a gente tem que se deparar com situações difíceis. Esses dias eu fui aconselhar uma moça que casou com um cara que tem uma doença que eu nem sabia que existia: micropênis. Você sabia que existia isso? Eu não sabia. Quem sabia que existe essa doença, levante a mão. Só aqui, 2, 3. É ou não é? Micro. E agora? Ela me perguntou. Eu falei, ó, eu passo para os universitários. Eu acho que a gente precisa mexer mais nesse assunto. Explicar essas coisas. É ou não é? Conversar isso no namoro, qual o tamanho? Nós sabemos que tamanho não é importante, mas também não exagera. É ou não é? Também não precisa abduzir o indivíduo por inteiro. Mas eu sou contra divórcio, contra divórcio, contra divórcio e contra divórcio. Ok? Se você não compartilha, eu acho muito interessante. Esses dias uma moça me perguntou: pastor, eu queria saber se Deus está do meu lado. Eu falei: você não precisa se preocupar com isso. Você precisa saber se você está do lado de Deus. Porque o lado de Deus é o que é correto. As pessoas querem saber se Deus aprova o que ela faz. É melhor você fazer o que Deus aprova. Faça o contrário. Então Deus não aprova divórcio. Põe na sua cabeça. Você que veio aqui como última alternativa, continue com esse troço ruim. É ruim, mas é seu. Ok? Eu quero usar um texto. Queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 4. João, capítulo 4. Amém? Uma passagem muito conhecida. Quando, pois, os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e que batizava mais discípulos que João, ora, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos, ele saiu da Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Foi ter em Samaria, numa cidade chamada Sicá, junto ao herdade que Jacó havia dado para o seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Era quase a hora sexta. E seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse Jesus à mulher: dá-me de beber. E ela disse: como tu, sendo judeu, me pede beber a mim, que sou mulher samaritana? Abre parênteses, porque o judeu não se comunica, o samaritano fecha parênteses e bota uma pontuaçãozinha aí. Jesus disse: mulher, se tu soubesse ou conheceres o dom de Deus e quem é o que te diz dá-me de beber, você que me pediria, e eu te daria da água. Ela disse: o poço é fundo, o senhor não tem com que tirar. És tu maior que o nosso pai Jacó, que bebeu ele mesmo deste poço, como também toda a sua família e todo o seu gado. Jesus disse: mulher, aquele que beber desta água tornará a ter. Porém, aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá, porque a água que eu lhe der fará um manancial que salte para a vida. Aí ela gostou da conversa e falou: onde, Senhor, pois o senhor tem essa água, me dê um pouco para que eu não precise mais tornar aqui e apanhá-la. Jesus disse: vai lá e chama o teu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Ele disse: bem disseste, não tem marido, porque você já teve 5 maridos que tu tens, agora não é teu. Ela falou: vejo que o senhor é profeta, nossos pais adoraram nesse monte, vocês dizem Jerusalém. Você está com o texto na mão, ok? Fecha os seus olhos aí agora.
Senhor, em nome de Jesus, continua falando conosco. E fala conosco até aquilo que nós não estamos nem a fim de ouvir. Vai até aborrecer. Mas fala conosco assim mesmo. Usa-me como um canal de bênção, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Isso. Deixa eu conversar com você rapidinho sobre esse texto, porque é um texto que fala de casamento. 5. Na verdade, uma dona modernérrima, à frente do seu tempo, a mulher que está nesse poço. 5 homens, já, que não é dela, não conseguiu um para ela, resolveu dividir. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Essa mulher vai ao poço buscar o quê? Ela vai buscar o quê? Bom, ela vai buscar água no poço, como faz provavelmente todos os dias, ok? Muito bem. Para ela buscar água neste poço, na descrição dela ao conversar com Jesus, o poço era? Como é que ela tirava água deste poço, se o poço era fundo? Ela tinha ferramentas para realizar o que ela idealizou. Ela saiu de casa com o propósito de tirar água do um poço que aparentemente ao redor era árido, seco, ermo, mas a mulher sabia que apesar de toda a visão inadequada, inapropriada, apesar de toda a sequidão ao redor, ali, se ela procurasse no fundo, tinha algo bom, tinha água fresca. E ela tinha de posse ferramentas para tirar do poço aquilo que queria. Para tirar a água de lá, ela tinha que sair de casa com um cântaro em perfeito estado, que se tivesse furado também não adiantava. Ela tinha uma corda, ela tinha forças para desempenhar aquela função, e por isso ela conseguia tirar daquele poço o que ela queria, do fundo do poço. Ela estava equipada, ela estava preparada para aquilo que ela idealizou. Apesar de ser fundo, apesar de quem olhasse talvez não conhecesse aquele ambiente, ou estivesse um pouco distante, não esperaria que um local tão seco tivesse ali uma fonte. Mas ela tinha sucesso naquilo que empreendeu a fazer, porque tinha ferramentas para executar aquilo que ela planejou. No diálogo, ela vem pegar a água, Jesus está sentadinho lá, só olhando. Ele mandou todos os discípulos fazer compra, o que não era necessário. Provavelmente ele só fez aquilo porque já estava a fim de encontrar com a dona. É ou não é? Especialista em tirar coisas do fundo do poço, mas negligente em tirar valores do fundo das pessoas. Olhe bem, ela precisava de Jesus para tirar aquela água? Sim ou não? Não, ela tirou diversas vezes sem a presença de... porque ela tinha condições de tirar, ela estava preparada para tirar água daquele poço. Ela não estava preparada para viver com uma pessoa para sempre. Ela não estava preparada para ser bem-sucedida numa vida conjugal. A história dessa mulher não está muito distante na nossa sociedade. Tem homens expert em ganhar dinheiro, habilitado, ferramentado, capacitado. Tem pessoas extremamente aptas
para lidar com negócios, com amigos e ser bem-sucedido. Esta mulher era assim. Naquilo que ela empreendia a fazer, ela fazia bem, ela tinha ferramentas para executar aquela função. Mas ela não tinha ferramentas para ter um relacionamento sólido. Ela não continha elementos para levar um relacionamento adiante. E por isso é que seus relacionamentos falharam. Por quê? Porque ela não tinha ferramentas para dar sequência a ele. O problema é o mesmo hoje. Olhe bem. Ela vai ali com o intuito de buscar água. Ela vai levar água com certeza. Ela tem canto, ela tem corda, ela tem tudo. Até Jesus sabe que ela vai pegar a água, porque antes dela pegar, ele diz: quando você pegar, você me dá de beber. Só que Jesus também sabe que ela fracassa naquilo que para Deus é mais importante. Jesus sabe que essa mulher é apta para tirar coisas do fundo do poço, para achar valores, para acreditar que mesmo com um ambiente hostil ao redor, lá no fundo tem coisas boas, agradáveis e frescas. Mas ela nunca conseguiu tirar isso do coração de um homem. Ela nunca conseguiu aproveitar. Porque o grande segredo de um relacionamento sólido é garimpar. É tirar do fundo valores que não estão na superfície. É tirar do interior das pessoas coisas que outras pessoas comuns podem olhar sem amor e não conseguir enxergar. E quem tira tesouros do interior de pessoa se tornam nobres. Quem não tiram, ou quem não consegue tirar, é apenas pobre. Eu preciso conversar um pouco com vocês sobre conseguir enxergar numa pessoa superficialmente seca, improdutiva, um ambiente hostil e árido, e você conseguir, munido de algumas ferramentas que eu queria expor para vocês, e no interior dessa pessoa, e às vezes um amigo, um parente, a sua mãe vai olhar para você e vai dizer: como você vive com um homem desse? E você vai olhar e vai falar assim: tiro do interior dele coisas que a senhora nem imagina. É ou não é? Isso é seco assim por fora, mas eu tenho meus segredos para perfurar o interior desse miserável, ir lá e tirar coisas. Porque a sociedade hoje é muito superficial, gente. É ou não é? Não consegue sobreviver às contrariedades. Tudo aborrece. Porque nós vivemos hoje relacionamentos superficiais. E isso é moda. Quando eu olho para essa mulher, você pode ver, ela queria água. Queria. E tinha com que? E Jesus fala com ela: a senhora me dá. Ela falou: como o senhor ousa falar comigo? Como o senhor ousa? Um homem não conversa com a mulher sozinha. Eu sou uma mulher decente. Jesus deve ter olhado. Conheço a senhora, dona. Só não engana os outros, eu não. Decente, decente. E ele começa a falar com ela sobre uma água que ela tem dificuldade de entender. Porque a mulher tinha uma sede, que aquela água do poço não podia. O que uma mulher que teve 5 maridos está no sexto que é da vida? Seja franco. O que ela queria?
ser feliz, gente. Só isso. A coitadinha, ela só não conseguia, ficava com... Você não serve para mim. Você não é um homem bom. Boa não era ela. Mas como defeito é igual caroço de feijão no dente, nós só enxergamos quando está no dente dos outros. Ela não conseguia ver. Mas Jesus viu. Foi lá e falou, vou dar água para a senhora. Ela falou, o poço é fundo. Ele falou, não estou falando dessa água, lourinha. Não, na verdade, você não está entendendo nada. Eu posso te dar uma água que homem nenhum pode dar. Eu te dou água viva. Ela falou, o poço é fundo, o senhor não tem o que tirar. Se tem alguém que pode tirar a cor desse poço, sou eu, porque estou preparada com a cordinha e com o cântaro. Ele falou, se você conhecer o dom de Deus, quem é o que te diz, dá onde beber, você que me pedia. Ela falou, onde o senhor tem aí, pois? Me dá aí para que eu não precise mais apanhar. Jesus falou, não está entendendo nada. Ela não está entendendo nada. Lesada. Ó, chama o seu marido. O assunto aqui não era água, porque água ela era apta para pegar, meu filho. Nós temos duas ênfases aqui, sabe o que é? A primeira, se você pode fazer algo para alcançar o que deseja, faça com as ferramentas que tem. Se com tudo que você tiver, você não conseguir alcançar, fala com quem tem a solução. É assim que funciona. A mulher fica confusa. Jesus disse, vamos deixar esse negócio de água para lá. Vai lá chamar o seu marido lá. E depois volta. Ela falou, chamar meu marido? Poxa, estou com um cara aí, mas... Aliás, eu não sei onde os homens estão quando as mulheres mais precisam dele. Vão apedrejar a mulher adúltera de João 8, cadê o cara? Vazou. E a responsabilidade é nossa, porque Deus é duro com o homem. Esse dia eu estava lendo a Bíblia e fui aborrecido. 1 Pedro, Deus diz assim, coabitai com as vossas mulheres com entendimento, para que não sejais impedida as vossas orações. Eu falei, o senhor não é meu pai, o senhor é meu sogro. Dizendo que se eu não tratar a sua filha bem, você não me escuta? Você é meu pai ou o pai dela? Na verdade. Estou com uma crise de paternidade. Porque nós somos muito responsáveis. Ou irresponsáveis muitas vezes. Mas note, essa mulher, ela era apta para tirar água. Sim, Jesus pede água. Ela não leva água porque não quer. No verso 27, por aí, do mesmo capítulo, ela corre deixando o cântaro. Ela vai para a cidade sem o cântaro. Ou seja, quem olhar para essa mulher diz, ela fracassou naquilo que foi fazer. Mas não, ela deixou o cântaro por quê? Por que ela não pegou a água? Porque ela não quis. Ela deixou o cântaro porque ela está intencionada em voltar e mostrar para aqueles homens quem era Jesus. Então eu vejo hoje pessoas que conseguem tirar, muitas coisas, mas não conseguem tirar o melhor da pessoa que convive com ela. E o primeiro problema é que o pastor Josué já falou isso aqui. É que as pessoas esperam que uma pessoa lhe faça feliz. Se você entrar num casamento achando que essa mulher vai te fazer feliz, você não vai fracassar. Você já fracassou. Pastor, eu preciso de alguém que me faça feliz. Então você precisa de Deus. Porque é Deus que te faz feliz. As pessoas normalmente só pegam um pouquinho da felicidade que Deus te deu. Por isso que eu falo que você só deve casar quando você for muito feliz, mas muito feliz, mas muito feliz, mas muito feliz, mas muito feliz. Mas você é tanto feliz que se você perder um pouco, não vai fazer diferença. Está na hora de casar. Essa é a hora de casar. Quando você estiver muito feliz, você fala, se eu perder um pouco disso aqui, nem vai fazer falta. Entende?
Mas hoje eu vejo as pessoas esperando do outro, porque não tem as ferramentas para ser feliz. Ela não consegue ser feliz. Não gostam de si mesmo. Tem uma visão distorcida de si. Uma mulher frustrada, embotada. Ela não é perseguida por essa ditadura de beleza. Essa semana minha mulher falou comigo que quer fazer uma reforma nela de 50 mil. Eu falei, falei uma coisa para você, 50 mil, eu compro uma boneca de plástico. Economizo um dinheirão, não vou para o shopping, não vou para nada. Ela não tem dor de cabeça, ela não tem nada. Aliás, a mulher é igual piscina. Um investimento muito alto por pouco tempo que a gente passa dentro. É ou não é verdade? Você está rindo? Os homens gostaram, né? Mas olhe para mim aqui. É só para anestesiar você um pouquinho. Olhe para mim aqui. Nós precisamos aprender a tirar coisas do interior das pessoas. No fundo, as pessoas têm algo de bom. Porque quando Deus criou o homem, Ele disse que era o quê? E se era bom, é porque é bom. Olha que revelação profunda. Se Deus falou que é bom, é bom. Seu marido é ruim? É? Obrigando você a falar o que não quer, né? Ele é bom. Só que ele é ruim por fora. Mas lá dentro dele, onde a senhora ainda não tem ferramenta para ir, esse cara é bom. Essa mulher sua, ela é boa. Você deve estar pensando, pastor, não fala besteira. Esse dia eu falei isso, a irmã falou, pastor, meu marido é joio. Eu dormi, o inimigo plantou. E agora eu não posso nem cortar. O senhor está falando que é bom? Deus disse que o homem aí, generalizando, homem e mulher, é bom. Você olha e diz que é ruim. As pessoas olham e dizem que é. E aí quem é que tem razão? Sua mãe ou Deus? Suas amigas ou Deus? Você ou Deus? E você olha e diz, pastor, se tem algo de bom, está no fundo. É isso aí mesmo. E é fundo, hein, pastor? Eu já tentei pegar e não consegui. Então a primeira coisa que faz você ser bem-sucedido, a primeira ferramenta que pode penetrar no profundo das pessoas, sabe o que é? Felicidade. Eu que o diga. Eu posso falar para você, eu sou feliz. Eu sou. As pessoas abrem o coração, me permitem acessá-las. Até minha mulher, que é a minha ovelha mais desafiadora lá na igreja. Eu tenho tão fundo. Gente, tirado cada coisa daquela mulher depois que eu descobri. E, sabe, hoje nós temos dificuldade de tirar o melhor das pessoas. Por quê? Nós só fixamos, nós só prestamos atenção nos defeitos. E é por baixo dos defeitos que estão as qualidades. Se você for feliz, querido, primeiro, o feliz não arruma encrenca. Por quê? Porque não dá tempo. Entende? Você ri das desgraças. Esse dia meu carro furou o pneu. Eu ia num lugar perigoso, sabe que Rio de Janeiro, assim é um negócio, o nego rouba o carro da gente andando. Estou falando sério, você tem a 120 na Avenida Brasil, de repente você olha,
Você está no ponto, parado, em pé. E fala, cadê meu carro? Roubaram. Meu carro furou o pneu. Não dava tempo de trocar, porque tinha rasgado, eu tinha que colocar outro. Se eu botasse o step, eu ia ficar sem step. Ia num lugar de difícil acesso, não vou falar perigoso, não. De difícil acesso. Falei, vou ligar para a mulher para pagar o carro dela. Pensa. Pensa aquela mensagem do celular. Falando assim. Deixe seu recado. Aí o Sidney Magal tenta entrar na gente, não tenta? O sangue fervendo. Eu falei, vou ligar de novo. Caixa postal. Se é o contrário, santo varão. Se é o contrário, eu tenho que adivinhar. Você sabe que Eva ligou para o Adão no Éden? Sabia disso? Eva ligou. Ô Adão, tá onde? Ele falou, estou aqui. Que barulho é esse aí? Adão falou, nada. Tem mulher! Adão falou, que é isso? Você é doido? Só tem eu e você. Que barulho é esse, Adão? Adão, tem outra mulher aí. Adão falou, menino, só tem eu e você. Quando a Eva encontrou o Adão, falou, Adão, quem é que estava lá? Ele falou, não tinha ninguém. Tá maluca, Eva? Ela falou, levanta que eu quero contar as costelas. Para ver se na minha ausência Deus não criou mais uma. Eu não... Olha, eu liguei para a mulher, sem mentira, umas 20 vezes. E ela não... Moral da história, fui eu no meu carro. Quando eu estou no meio do caminho, eu olhei. Estava escrito assim, Mary. Mas na hora eu li monstro. Eu estava com raiva, estou falando sério. Você pensa que a gente que prega não fica com... Sabe de nada, inocente. Sabe de nada. Eu estava com raiva. Atendi o telefone. Falei, alô? Você me ligou? Falei, liguei, querida. Queria falar contigo, meu carro furou o pneu, mas já estou indo. Aí ela falou assim, mas era urgente? Aí tem hora que o Solunga, você conhece o Solunga? Conhece aquele do Tolerância Zero? Aquele cara que foi comprar remédio para rato, chegou e disse, você me dá remédio para o rato? O balconista disse, é para levar? Ele disse, não, vou trazer o rato para comer aqui. Porque tem hora que é esse o nível de tolerância. E eu peguei o telefone e falei, querida, você é a única que me leva do inferno aos céus. Em questão de segundo. E ela falou, nossa, como você é engraçado. E eu falei, depois a gente se vê. Desliguei o telefone, olhei para o banco do carona e falei, Jesus, o senhor disse que estaria comigo todos os dias. Então provavelmente o senhor está aqui. O senhor fez a coisa mais certa do mundo, não casando. Eu tive que falar isso. Mas sabe qual é o problema? Hoje, nós levamos tudo a ferro e fogo. É ou não é? Seja um pouco mais bem-humor. Ria dos episódios difíceis. E essa é uma ferramenta boa. O que ele faz algo de errado, você ri. Ai, que vontade de matar ele, meu. Ô
Hoje não, hoje as pessoas têm sempre uma palavra áspera. É ou não é? O feliz não. Se você encontrar felicidade, meu filho, minha filha, já era. Aconteça o que acontecer, você não é movido por aquilo que está ao seu redor, você é movido por aquilo que está em seu interior. Então hoje as pessoas buscam felicidade onde? Nos carros, bens de consumo. Estou dizendo que isso não faz bem-estar não, pelo amor de Deus. Esse dia eu estava andando numa lancha, lá em Palmas. Gente, falei, que é isso, hein? Se dinheiro é pecado, esse cara dono dessa lancha deve pecar com força. Eu não estou falando isso não. Mas eu quero que você entenda que nós precisamos alcançar a felicidade, e ela não está em nenhum outro lugar a não ser em Cristo Jesus. Se você for feliz, a felicidade, ela consegue retirar coisas boas, ela consegue enxergar coisas boas. Eu gosto muito de relógio. Tenho alguns relógios. E esses dias um cara chegou lá, falando que gostava, eu mostrei meus relógios para ele. E aí ele viu um relógio bonito que eu tenho, e falou assim, pô, pastor, que relógio legal. Eu falei, esse, ele está quebrado. Ele disse, mas está quebrado, manda consertar. Eu falei, não, já tentei, não tem conserto. Ele falou, então joga fora. Eu falei, eu não, gosto dele. Ele falou, mas isso é lixo. Eu falei, lixo não. Pelo menos 2 vezes no dia ele marca a hora certa. Não está tão ruim assim. Acerta 2 vezes no dia, é ou não é? Está melhor que muita gente. A Bíblia diz que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo anda na luz. Hoje, as pessoas não são felizes e por não serem felizes, elas não conseguem penetrar nas outras. Porque o sorriso, meu filho, você alegra alguém e se abre tudo. Fala tudo. Aí, eu vejo isso. Você acha que eu sou um bom palestrante? Não sou, eu só tenho alegria de sobra. Só isso. Vai esses... Eu vou aí. Os caras falam umas coisas profundas, que eu nem sei o que é. Nas palestras que eu vou. Os caras citam os autores, citam... Esse dia o cara citou uns filósofos. E eu estava na primeira cadeira, eu fazia... Minha mulher falou... Ele está falando de quem? Sempre a mulher tem que estar para atazanar a vida da gente. Eu falei, está falando de um filósofo bom. Ainda bem que ela não falou, você conhece? Também, se ela pergunta, eu falava, ele já morreu. Dá para você entender? Então esse sorriso que você tem que levar lá para sua casa. Você entende? Porque isso é uma ferramenta que tira o melhor das pessoas. O problema é que os casais vivem assim, ó. O que você espera de alguém que faz uma cara dessa quando você chega em casa? Pensa no marido chegando. Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Pensa ela de Baby Doll escutando isso. Falando, agora eu vou cantar a minha música. Vem, neném, vem, neném. Isso não tem como dar errado, esse troço, gente. Mas hoje, sabe, é esse temperamento extremamente agressivo. É que as pessoas oferecem às outras. Isso esbarra, sabe? Isso não consegue penetrar. As pessoas se fecham mediante a isso. Sabe? Na alegria, na felicidade, na paz, as pessoas se abrem e você consegue ir ao fundo.
e conseguir ver a verdadeira pessoa, muitas vezes camuflada por decepções, por angústias, por inúmeras situações, certo? Que vão à superfície. O que tem acontecido com os casais é exatamente isso. As pessoas não têm ferramentas para ir lá. Você quer ver uma coisa agradabilíssima? Elogio. A maioria dos camaradas que adulteram, que vem falar comigo, eu falo, cara, por que você caiu nessa? Pastor, filho, uma coisa para o senhor. Olha, minha mulher só me põe para baixo. Eu sou burro, negligente, pão duro, fedorento, roncador. Aquela menina que eu arrumei, pastor, eu sou lindo, forte, rico, poderoso, viril, cheiroso. Tudo mentira. Mas ele gosta mais de ouvir as mentiras da outra do que a verdade da mulher. Por quê? Porque ninguém aguenta quem só consegue ressaltar os defeitos. Deus nos ama. E Ele nos ama porque enxerga em nós nossas sem negligenciar nossos defeitos. Mas Ele ressalta nossas qualidades. Fale. Parece besteira a gente falar isso. Sempre a gente fala. Fala com a sua mulher. Linda. Linda. Ela vai olhar. Não estou linda. Eu não estou linda, estou acabada. Parece que eu tomei só da calça, estou me dissolvendo. É ou não é? Mas ela vai olhar e vai falar assim: será que eu estou linda, hein? Pelo menos você põe uma dúvida. Já é um bom começo. A comida está sem sal, você fala, essa comida está sem sal. A comida está salgada, você diz, a comida está. E a comida está boa, você não fala? Fez mais como sua obrigação. Não, gente, faça um elogio. Eu converso muito com minha esposa. Falo, ela é muito tímida. Minha mulher, sabe, é aquela coisa, aquele tesouro bruto. Porque os brutos também amam, é na verdade. Mas aquela mulher é uma mulher, eu vou falar para você. Ela é assim, a inspiradora do meu ministério. Mas ela é totalmente diferente de mim. Sabe? É algo que, às vezes, eu busco tirar dela sempre o melhor. Elogiando. E ela também. Ela fala, nossa, meu amor, você é tão inteligente. Você acredita? Pastor Josué, eu ia no Ratinho, olha só. Aí minha mulher falou assim, filho, vai ali cortar o cabelo. Você ir bonitinho. Aí eu fui. Cheguei lá, ela chegou logo depois. Falou assim, meu amor, amanhã tem um shampoo aí pro cabelo grisalho, vai ficar legalzinho, tal. Falei, fica bom, filho? Ela falou, fica. Aí, nisso que eu estou conversando, elas pegaram minha cadeira, o espelho está aqui. E fizeram assim, sem eu notar. Porque a mulher é um bicho perigoso, não é na verdade? Sem eu notar, me virou assim. Passou um troço. Eu tive que ir no Ratinho de boné. Não foi tu, né? Por que tu não ri de tu? Quando a tua mulher te enrola, tu não ri. Agora, quando eu falo que a minha me enrolou, aí você ri. Só que eu ri o seguinte. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Quando eu olhei, meu cabelo estava dessa cor. Aí eu olhei,
Eu falei, ô Cláudio, você está parecendo um arara azul, Cláudio. Os outros vão zombar de... Eu olhei para minha mulher, um sentimento assim de... Jason com Jack, o estripador. Eu acho que era meio a meio, sabe? Olha só. E ela falou, e agora, filho? Falei, e agora? Boa pergunta. Botei o boné e fui embora lá. Tranquilo, 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 tranquilo. E sabe o que ela falou comigo? Eu com o cabelo azulzinho. Você ficou lindo. Gente, essa mulher tem coisa boa no fundo. No fundo, no fundo. Tem luz no fim. Desse tudo. As pessoas só não conseguem, elas não têm ferramenta para irem lá. Elas não têm paciência para irem lá. E por isso seus relacionamentos, certo? Ou eles oscilam em momentos bons e tempestuosos demais, porque às vezes você consegue enxergar alguma coisa boa, mas nem sempre você tem uma ferramenta apropriada. Então as pessoas começam a viver conflitos de momentos extremamente agradáveis e extremamente desagradáveis. Outros sequer conseguem, mesmo que em momentos esporádicos, retirar das pessoas esses valores. Nós precisamos nos posicionar. Eu não tenho como dar a você aqui ferramentas. Por quê? Porque elas vão variar. Eu não tenho como criar uma regra, porque o que chega no fundo do seu marido, querido, não chega no fundo do seu. Porque são pessoas diferentes. Mas existem, sabe, com um pouco de boa vontade, assim como você vai bem nos negócios, assim como você vai bem nos seus relacionamentos de amizade. Por quê? Porque para ir bem nos seus relacionamentos de amizade, como disse o pastor aqui, você não é ranzinza, você é agradável, as pessoas gostam de estar ao seu lado, você dá ou oferece às pessoas ferramentas para tirar o melhor delas. Esses dias uma moça chegou na igreja e disse, pastor, meu marido é terrível. Eu falei, não, dona, a senhora não é casada com... Falei o nome dele. Ela falou, eu sou. Eu falei, menina, mas esse homem é gente boa demais. Ele falou, o senhor é que não conhece. Eu falei, aí que a senhora se engana. Eu conheço. Toma café todo dia lá no boteco, comigo de manhã. Quando ele chega lá, o pessoal fala, chegou gente boa, amigão, legal, irmãozão. E ele chega. Ela falou, o pessoal fala isso? Eu falei, fala. Do meu marido? Falei, seu marido é um bom amigo, vai pescar com a gente, joga bola, o cara é gente boa toda a vida. Ela falou, pastor, eu acho que nós não estamos falando da mesma pessoa. Eu falei para ela, sabe o que eu acho? Que nós conseguimos tirar mais coisas do seu marido que a senhora. Ela falou, como é que é, pastor? Eu falei, a senhora vai ser franca comigo? Ela falou, eu vou. Quando seu marido chega em casa, o que a senhora fala? Ela falou, eu falo para meus filhos assim, ó, tá dando 7 horas. Já, rapaz, vai acabar. Aquele traste vai chegar. Só pensa em comer. Aquele pé fedorento. Ficar aí plastado. Aquela coisa ruim. Eu falei... E ele faz tudo isso, né? Ela falou, faz. Eu falei, mas lá no bairro não é nada disso. Ela falou, por quê, pastor? Eu falei, porque lá nós tiramos o melhor dele. Aqui a senhora só fica com o pior. Se a senhora aprender a tirar o melhor do seu marido, o melhor da sua esposa, achar as ferramentas em Deus, sabe? Pedir uma estratégia a Deus para ir nesse coração, no fundo, lá no profundo.
Lá tem coisa boa. Não fica olhando só a aparência exterior, não. É por isso que as pessoas se decepcionam. É por isso que na maioria das vezes as pessoas pensam em divórcio. Porque nunca vai no fundo. Sabe? Primeiro porque querem uma mudança condicional. Eu mudo se ele mudar. Não, querido, eu mudo. A minha mudança não depende da minha mulher. Minha mudança é minha. Eu decidi mudar e pronto. Para viver melhor com Deus, para viver melhor comigo mesmo. E quando eu vivo melhor com Deus e comigo mesmo, eu vivo melhor com todo mundo. É ou não é? É assim. Você tem um ar diferente, uma resposta sempre agradável. Esse dia o cara entrou na internet e falou: pastor, o senhor prega desse jeito, o senhor deve ser o anticristo. E eu falei, e ainda vão me mostrar, que eu não tinha visto. Pastor, o senhor viu o cara te chamando de anticristo? Falei, não. Fui lá olhar, estava lá. Anticristo. Falei, poxa, nem eu sabia que estava com tanta influência mundial. E eu delicadamente respondi embaixo: querido, se eu for o anticristo, provavelmente você deve ser a besta. Ele respondeu mais nada não, ficou quieto. Sumiu. Então eu queria que você ficasse de pé agora. Para não passar muito horário, já são 10h30 ou 11h30? 10h30, tá certo. Olha para sua mulher e fala assim: eu vou lá no fundo e vou tirar o melhor de você. Olha para ele e diz assim: eu também. Agora olha para ela, só os homens, e fala assim: eu te amo, mas eu não deveria te amar não. Mas eu te amo mesmo assim. Fica olhando e fala. Só ela vai falar para... Não, só ele vai falar para ela. Ok? Fala assim: o que nos une é muito mais forte do que tudo aquilo que tenta nos separar. Agora olha para ele agora, senhora. Fala assim: eu te amo, mas também deveria te amar não. Eu já achei que você fosse um príncipe, mas em algum momento dessa viagem o príncipe caiu e o cavalo chegou sozinho. Dê um beijinho na sua esposa agora. Segure na mão da sua adversária. Pega aí agora, segure aí na mão dela. Isso. Feche seus olhos do lado da sua mulher aí agora. Eu estou avulso. Senhor, temos muitas dificuldades para ir no fundo das pessoas. Requer muito amor, que traz consigo paciência, tolerância, mansidão. E no fundo das pessoas, Senhor, é algo que só podemos aprender contigo. Certamente quando Jesus estava indo ao Calvário, ele não olhava superficialmente as pessoas, seus próprios algozes. Ele mesmo disse: Pai, não olhe para isso, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. No fundo, Jesus estava dizendo: eles também merecem salvação. Eu também estou morrendo por eles, porque Deus sempre olha e vai buscar aquilo que está lá no fundo.
Você se decepcionou com o que viu na superfície da pessoa que vive com você, que convive com você, coisas desagradáveis? Vá mais fundo. Vá mais fundo nessa pessoa. Aprofunde-se num nível de intimidade tão grande que você vai ver como esse homem é bom, como essa mulher é valorosa. Peça a Deus as ferramentas, porque Ele tem. Seja bem-sucedido, assim como aquela mulher buscava água todo dia e levava, porque tinha ferramentas para tirá-la. Você e eu nos casamos para vivermos até o fim e precisamos de ferramentas para tirar o melhor das pessoas. Senhor, livra-nos do fracasso. Estenda a sua mão sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada casamento. Muito obrigado por esse ministério que tem dado a oportunidade às pessoas de melhorarem, de crescerem, de avançarem. Esse ministério que tem oferecido às pessoas a oportunidade de retirarem o melhor delas mesmas e de seu cônjuge. Eu te louvo por tudo, Senhor. E hoje é apenas a primeira noite. Sei que coisas grandes o Senhor ainda tem a fazer. Continua conosco, Senhor. Eu te louvo por esta oportunidade. Em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Que Deus te abençoe, pastor. Jesus teve sucesso porque tinha conhecimento daquilo que ele iria realizar. É outra coisa que muita gente acha que Jesus citava a Bíblia porque usava seu poder sobrenatural para lembrar de texto bíblico. Jesus usava a Bíblia por quê? Por que ele usava o texto sagrado? Porque lia. Porque se ele usava o texto usando seu poder sobrenatural, ganhou da gente. Nós não vamos conseguir. Como é que eu ia fazer sem ler? Senhor, agora me revela agora isso. João capítulo 8, verso 1. Não vai rolar. Você tem que ir lá pegar João. E Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, toda a multidão vinha ter com ele, assentando-se e ensinava, e os escribas e fariseus trouxeram uma mulher, apanhada no próprio ato, adulterando, e puseram no meio, e disse Jesus, e você conhece a historinha. Agora, por que você acha que eu sei o texto? Porque eu li. E por que você não sabe? E o Satanás está preso. Nem perturbou você. Conhecimento daquilo que você vai. Por isso que ele teve conhecimento. Lucas 2,46, coloca aí. Quer fazer as coisas, quer montar um negócio, não tem conhecimento do negócio. Quer construir um relacionamento amoroso, não tem conhecimento da pessoa. Quer arrumar um amigo, e aí depois reclama. Tudo para mim dá errado. Esse dia um cara falou comigo, pastor, eu vou contar minha história para o senhor vê onde eu errei. Ele me contou a história dele, eu falei, rapaz, eu estou tentando ver onde você acertou. Porque você errou foi quase tudo. Está aí, ó. E aconteceu que passaram 3 dias, acharam no templo, assentado no meio dos, ouvindo-os e quem é que estava lá? Conversando, ouvindo, interrogando Jesus. E por que ele interrogava? Por que ele perguntava? Por quê? Aliás, essa era uma prática de Jesus. Ele só perguntava para os outros aquilo que ele já
Isso, parecia até a imigração americana. Se você já viajou para a América, você sabe como é que funciona. Você chega lá, o cara pergunta assim, quantas bagagens o senhor tem? E já está na tela. Que cor? O que você trouxe dentro? Tudo que ele pergunta, ele já, porque ele quer saber se você está. É isso aí. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Jesus conhecia. E vou te mostrar agora como é que ele conhecia. Presta atenção. Mateus capítulo 4, verso 4. Presta atenção. Volta lá, por favor, que eu esqueci de dar um texto. Lucas 2, 47. Eu só dei o 46. Bota aí o 47, querido. E todos os que ouviam, admiravam da sua e da sua. Isso. Por que ele respondia? Porque ele sabia o que estava falando. Você está entendendo? Tem gente que vai evangelizar alguém, se alguém colocar uma palavra, já desmontou toda a sua fé. Sabe nada. O WhatsApp ele lê o dia todo. Essas porcarias do TikTok, desses troços que a gente fica vendo assim, ó. Vem um, vem outro, passou o dia. Tempo para ler a Bíblia nós não tem. Virou até culto da Assembleia de Deus agora, não é verdade? Um culto de doutrina. Não, mas é verdade mesmo, o povo não lê nada. Diz que o crente lê muito sobre o pouco e fala muito sobre o pouco que lê. Você tem que ler a Bíblia todo dia, rapaz. Você não abastece, você não come todo dia, toma banho todo dia, escova o seu dente todo dia. Todo dia você tem que ir lá. Eu não entendo nada, não se dane se você não entende, eu não entendo. Pega lá e lê que entendi nada. E vai embora. Mas e a hora que o diabo tentar? Aí o Espírito Santo faz você lembrar. E se você não leu? Vou lembrar do WhatsApp. Aquela tentação, vou lembrar daquele vídeo que eu vi no WhatsApp. Aí você está ferrado. Não precisa entender para ler a Bíblia. Na Bíblia você lê. A hora que você precisar, ele faz você lembrar. E você não lê, não lembra de nada. Nem que Deus te ama. E que você vai vencer. Aí não precisa nem de gigante para te vencer, até um anão. Mateus capítulo 4, verso 4. Já estava aí, o cara está rápido, está com mais fé que eu. Ele, porém, respondendo, disse: Está. O que Jesus disse? Está. E por que ele disse está escrito? Porque ele leu. Entendeu? Não entrou senão. Ele leu. Pastor, eu não gravo texto bíblico. Infeliz, você não lê. Não lê. Sabe aquela historinha do garotinho que perguntou ao pai o que era aquele livro que tinha na casa dele? O pai dele falou: isso é uma Bíblia. E o garotinho falou: o que é a Bíblia? O pai falou: o livro de Deus. O garotinho falou: que legal. Passou um mês, o garotinho perguntou de novo: o que é isso, pai? Ele falou: sim, menino, isso é a Bíblia. Ele falou: o que é a Bíblia? Ele falou: o livro de Deus, menino. Na terceira vez, o garotinho perguntou: o que é isso? Ele falou: a Bíblia. O que é a Bíblia? O livro de Deus. O garotinho falou assim: então por que a gente não devolve ele? Que aqui ninguém usa. E tem umas pessoas que acham que é amuleto. E abre assim no 91. Sua casa está protegida. Você é feiticeiro, maluco. Você é feiticeiro. Se você achar que é uma Bíblia aberta, tem uns caras que botam na frente do carro. Deve ser para Deus morrer primeiro, é ou não é? O que muda a sua vida são suas decisões, gente. É assim que funciona. O diabo usou um texto bíblico, sim ou não? E aí o que Jesus falou? Aí, maluco, chifrudo, está escrito: nem só de pão viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de... E o diabo foi lá e usou outro, e Jesus mandou outro, e o diabo usou outro, e Jesus mandou outro. Satanás falou: este conhece tudo. Tentou de um outro jeito, falou: por que você não vira super-herói e voa daqui do templo? Jesus falou: acabou os recursos literários. Também está escrito, Satanás, está lendo pouco.
Tá? Não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo rapou fora, os anjos chegou trazendo uma comidinha que chefe de crente tem que comer. Conhecimento, rapaz, tá assim de gente. Você quer ser bem sucedido, vai montar um negócio. Antes de montar, conheça tudo a respeito do negócio que você quer montar. Vai entrar numa igreja, conheça tudo sobre o pastor, sobre a doutrina, sobre tudo. Quer casar com a pessoa, conheça tudo. Esse dia minha pessoa perguntou assim: pastor, posso casar com viúvo? Eu falei: menino, normalmente o bom é que morre, então é perigoso. Posso casar com quem já foi casado? Falei: perigoso, porque está sujo do relacionamento anterior. Mágoas e ressentimento. Posso casar com quem tem filho? Pior ainda. Posso casar com solteiro? Eu falei: com a escassez que está, perigoso. Por que está solteiro até hoje? Com uma demanda tão grande, não é? A pessoa não sabe nada de nada. E pior, tem fé, meu filho, tem fé. Vou te mostrar Jesus de novo. Mateus 19, 7. Mateus 19, 7. Olha só, que coisa maravilhosa. Disseram-lhes então: por quê? Presta atenção que é uma pergunta. Por que mandou Moisés dar a carta de divórcio e repudiá-la? Olha só o que eles estão fazendo, buscando o conhecimento de Jesus em torno de divórcio. O que eles sempre trazem para Jesus são assuntos de alta complexidade. Eles são doutores da lei. E por que eles são doutores da lei? Por que eles sabem a Bíblia, talvez, até mais do que Jesus? Por quê? Eles não são Deus. Porque eles estudaram a Bíblia, porque eram rabinos, porque eram escribas, porque eram estudiosos. Pare de achar que Jesus viveu coisas extraordinárias porque era um ser celestial. Não. Ele viveu coisas extraordinárias para mostrar que seres humanos comuns podem viver coisas extraordinárias, obedecendo princípios. É isso. E um dos princípios foi a hierarquia que eu falei, e agora o conhecimento. Perguntavam a ele: como é que eu alcanço o reino de Deus? Sabe o que Jesus dizia? Como é que está escrito? Aí dizia o texto, ele dizia: muito bem, então vai e cumpre. Você quer obter sucesso? Faça como ele. Conheça. Porque Jesus foi bem sucedido. A primeira foi por causa do reconhecimento que ele tinha sobre autoridade, sobre hierarquia. A segunda era pelo conhecimento sobre o que ele desejava realizar. A terceira era o reconhecimento da missão. E quarto, era por causa das escolhas das pessoas certas. E pautado nisso, eu vou mostrar isso para você em etapas, rapidinho. Eu preciso que você entenda hoje que você pode sair daqui e dar uma volta de 180 graus na sua vida, no seu casamento, nas suas finanças. Hoje, eu ando sentindo algumas dores, alguns desconfortos. Chegou a época de fazer uma outra bateria de exames de intestino e de estômago. E todas as vezes que a gente chega perto disso, você sente uma dorzinha. E eu comecei a falar com Deus. E hoje eu falei: Senhor, tantas vezes nós pedimos para que o Senhor nos cure. Mas aí eu fico pensando: Ele vai nos curar para quê? Para a gente negligenciar de novo? Ou será que está na hora de recebermos uma cura para cuidarmos da nossa saúde? Porque como o Eliezer falou aqui de uma forma muito legal, nós muitas vezes estamos correndo atrás de uma situação emergencial. Eu quero algo que resolva o meu problema momentâneo, e não é isso.
Nós precisamos introduzir Deus na nossa vida para que possamos viver uma vida extraordinária. Então Jesus viveu isso primeiro, desde cedo. Ele tinha algo muito peculiar: o reconhecimento das autoridades que estavam sobre eles. Então eu vou te mostrar alguns textos para ratificar isso. Coloca para mim, por favor, Lucas capítulo 2, verso de número 51. Preste atenção. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Preste atenção. A primeira autoridade que o Filho de Deus foi colocado foi a autoridade, ou a primeira autoridade que todo ser humano é colocado sobre os seus responsáveis, na maioria das vezes, seus pais. Eu quero lembrar a você que Jesus é o Filho de Deus e sabe disso. Isso nunca foi uma dúvida na cabeça dele. Mas o texto em que eu coloquei na tela, Jesus tem 12 anos de idade, ele é uma adolescente. E um adolescente já costuma ter um comportamentozinho meio rebelde, ainda mais sendo menino, achando que é dono do seu próprio nariz. E pior, Jesus sabe que é o Filho de Deus. Tem gente que porque é filho de político, acha que é alguma coisa, porque é filho de pai rico, já acha que foi alguma coisa. Tem gente até que acha que é filho de pastor e pode dar carteirada na igreja. Você imagine ele sendo filho de Deus. Mas olha, ele fica 3 dias, está perdido dos pais. José e Maria chegam no templo e vão logo dando uma dura nele. Ô menino, está morrendo de preocupação com você? Porque mãe é mãe, queira do filho dos outros ou do filho de Deus. Maria já chegou logo enquadrando, puxando o chinelo e falou: para casa, garoto. Ele falou: você não devia estar preocupado, eu estava aqui tratando das coisas do meu, mas não falou isso com abuso, ofendendo, não. Mas o mais interessante é que quando José e Maria botam Jesus para casa, o que ele faz? Vai. Ele poderia falar: ó, como é que fala comigo? Está pensando que eu sou quem? Filhinho seu aí qualquer? Eu sou o Jesus, o Salvador. Não, ele falou: essa aqui quem é? É minha mãe e meu, e eu reconheço a autoridade deles. Você quer se dar bem na vida? Comece reconhecendo a primeira. Ah, mas o meu pai e minha mãe. Não interessa, pode ser bom, pode ser ruim, mas foi quem está na sua vida. Às vezes é tão ruim porque você corre o risco de ser pior que eles. Então eles precisam ser ruim para melhorar você. Que tem uns pais que são ruins para melhorar os filhos. Porque olha que coisa louca. Tem filho que é filho de gente boa e fica ruim. Tem filho que é filho de gente ruim. Parece que trocaram de pai. Então aprenda uma coisa: aprenda a reconhecer a autoridade dos seus pais, ou de quem te criou. Não interessa onde você foi criado. Eu sou da época que os mais velhos tinham que ter autoridade. Isso aí. O mais velho falou, não interessa se está certo ou está errado. Nunca perdi nada com isso. Sempre ganhei. Sou da época que o vizinho tomava conta da gente. Se o vizinho visse a gente falando besteira, o que o vizinho falava? Vou falar com o seu? Nossa! Fala não, fala não. Fala não, não vou fazer mais não. Sim ou não? E era uma época extraordinária. Hoje a turma não gosta de reconhecer a autoridade de pai. Ah, não sei se meu pai merece honra. Não interessa se honra ou se não honra. Meu pai foi, hoje eu falo mal dele porque já foi para o céu. Quando estava vivo, sentava aqui na frente. E eu falava: melhor pai do mundo. Estava mentindo não, é pela fé. Certo? Mas minha mãe está lá. Eu honro e pronto. E acabou. Não tem desse negócio não.
Então, eu gosto de Jesus, 12 anos de idade, o José e a Maria botaram ele para casa. E eles foram. Seu pai mandou você desligar a televisão, você não liga, desliga. Manda jogar o lixo fora, não joga. Diz que vai fazer depois. Depois de quê? O que você está fazendo? Você pede um filho para fazer? Vai ali, depois. Depois de quê? O que você faz para ser depois? Depois do quê? Que Jesus voltar? Você pensa que para por aí? Não para não. Esse para mim é um negócio extraordinário. Coloca para mim Mateus 3,15. Preste atenção nesse texto. Talvez isso mostre para você porque Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Jesus está chegando no Jordão para ser batizado por João Batista. Quando João Batista vê Jesus, João se nega a realizar o batismo. João diz para Jesus: não pode, não, tem alguma coisa de errada. Você que deveria me batizar, e você vem a mim para que eu te batize. Mas Jesus sabia quem João era: voz do que clama no deserto, preparai o caminho. Jesus sabia que ali naquele momento João tinha uma autoridade maior do que ele, e que para Jesus assumir a autoridade que tinha, precisava entender e respeitar a autoridade de João. Primeiro, ele vai bem na vida porque reconhece a autoridade, a hierarquia de seus pais. Agora, ele reconhece a autoridade de João como um sacerdote, como alguém que veio preparar o caminho. Ele poderia ter chegado, João batizando todo mundo, e ele diria: vem aqui, João, quem vai batizar você sou eu. Mas não, porque a autoridade não faz de você pequeno. Muito pelo contrário, reconhecer a autoridade transforma você em uma pessoa muito maior do que na verdade você é. Hoje nós vivemos uma crise de autoridade, ninguém quer obedecer ninguém. Você não quer obedecer os mais velhos, você não quer obedecer lei de trânsito, você não quer obedecer polícia, você não quer obedecer nada. Nós vivemos uma crise. É para desobedecer, nós estamos dentro. Então Jesus obedecia, está lá, João, ele diz para João: não, você me batiza. Aí João foi e batizou, senão ele não faria. Por quê? Porque Jesus reconhecia a autoridade eclesiástica. Quer outro? Vamos lá, Mateus 22, 21. Mateus capítulo 22, verso 21. Disseram-lhe eles: de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é. Preste atenção. Estão perguntando a Jesus se ele paga impostos. Deram uma moeda, e Jesus disse: a imagem de quem está nessa moeda? Ele disse: do César. Ele disse: então dá a César o que é do, e dá a Deus o que é. Na moeda estava a imagem de quem? E no homem está a imagem de quem? Então o que ele está dizendo? Dá a César o que é de César, e dá a Deus o que é de. Sabe o que ele reconhecia? A autoridade política. Ele reconhecia. Havia um reconhecimento, e muito mais do que reconhecer, ele respeitava. É importante nós entendermos isso. Não interessa, irmãos. Todas as vezes, hoje, eu fui de manhã a Tanguá resolver um assunto. E quando eu fiz o retorno ali em Itaboraí, em Manilha, estava bem engarrafado. E aí do meu lado esquerdo, já no acostamento, mas do lado esquerdo, começou um montão de gente me cortar. E eu comecei a olhar, 1, 2, e lá na frente, sabe o que eles fazem? Me fecha, ou fecha a linha que eu estou. E aí, começou a me dar uma vontade de ir para lá. Era errado, sim ou não? Sim. Mas todo mundo estava fazendo? Sim. Mas se todo mundo faz errado e eu faço também, fica certo? Não.
Mas em todo momento nós somos impulsionados a desobedecer, a esquecer algumas coisas. Jesus não, obedecia os pais dele. Devia ser legal obedecer? Não, mas obedecia. Seria mais honroso para ele chegar no Rio Jordão e batizar João e ganhar popularidade, sim ou não? Mas ele fez? Se submeteu. Agora ele está se submetendo a uma autoridade de César. César não era uma pessoa, o nome não é César, ok? César era um cargo, que isso fique bem claro. Aqui provavelmente Augusto ocupava o cargo de César, o imperador. O que Jesus está mostrando é que apesar de ser a maior autoridade, ele era capaz de reconhecer a autoridade das pessoas, e era isso que fazia dele grande. É importante nós entendermos, o sucesso de Jesus vem de entender o que é uma hierarquia. Hoje talvez você não consiga entender a hierarquia do seu gerente, de alguém que está sobre você, porque tem gente que tem dificuldade de lidar com o relacionamento vertical. Basta ter alguém acima de você que você não se submete, e basta ter alguém abaixo de você que você pisa. Nós temos que aprender a lidar com isso. Esteja abaixo, esteja no nível horizontal ou acima, eu tenho que aprender a lidar com pessoas. É a hierarquia da vida. Às vezes eu coloquei aqui no evento, no último evento que teve, pais e filhos. Quem estava dirigindo era o Osias. O evento não era meu, era do Osias. Era ele que estava dirigindo. E aí eu perguntei a ele ali, quanto tempo eu tenho para pregar? Ele falou, você é o pastor, você prega o tempo que você achar. Eu falei, hoje eu não sou o pastor, hoje aqui você é uma autoridade sobre mim. Ué, funciona desse jeito. A gente estava na marcha para Jesus. Eu queria que o pastor Silas fizesse uma coisa. Fui falar com o pastor Silas, ele falou comigo, Cláudio, mas eu sei que tem que fazer. Eu falei, o chefe hoje sou eu ou é o senhor? Ele falou, não, o chefe é você. Eu falei, então faz. Ele fez a mesma coisa que você, sorriu e fez. Você consegue entender? Entende? Quando você reconhece, acabou, querido. O mundo conspira a seu favor. Pare de querer desonrar. Aprenda. Que todas as vezes que alguém é mau, todas as vezes que alguém faz errado e faz com que você faça errado também, ele é seu discipulador. Quando alguém te fere, quando alguém te magoa, quando alguém é mal com você e faz você se tornar mal, essa pessoa não é seu inimigo, ela é seu mestre. Ela doutrinou você. Ela é tão má que conseguiu fazer com que você ficasse mal. Ela é tão desobediente que conseguiu fazer você desobedecer. Aprenda. Sabe por quê? Porque preste atenção nesse texto agora. Mateus 26, 39. Olha só, começou no pai, foi para a autoridade eclesiástica do João, foi para o governador, para o político, e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu, mas como tu. Agora ele está sendo fiel à hierarquia de Deus. Note que antes de dizer que é fiel a Deus, ele foi fiel aos seus, foi fiel ao sacerdócio, foi fiel ao sistema. Eu não pago imposto porque não usam mal meu imposto. Está furado. Está furado, querido, está furado. Se você desobedece à lei dos homens para dizer que se obedecê-las, Deus não é suficientemente poderoso para te fazer prosperar ou para te fazer vencer, troca de religião. A verdade é essa. Cuidado com esse subterfúgio, que muitas vezes uma situação corrupta como a nossa tenta nos impulsionar, porque é isso que eu estou dizendo.
É isso que está dizendo. Já que os corruptos usam mal o nosso dinheiro, então nós também nos tornamos corruptos. Pare para pensar, isso é mais sério do que a gente possa imaginar. Então Jesus fazia o que fazia e teve sucesso, porque reconhecia as autoridades, primeiro de seus pais, depois de João Batista, depois de César e depois de Deus.